ter esse tempo de permitir que a criança faça, não é verdade? É difícil ter esse tempo de permitir que ele faça, permitir que ele coloque a calça ao contrário. Para depois você tirar, desvirar, explicar, parabéns, você tentou, mas nós vamos vestir certinho a calça agora, tá? Então, esses tipos de coisas é difícil para nós permitir, às vezes por causa do tempo, mas é importante que seja feito, porque é a autonomia da criança que vai nos ajudar a ver se a criança está melhorando, se a criança está desenvolvendo habilidades. Pode passar, por gentileza. Então, nossos filhos, as crianças precisam de motivação. Criança com autismo precisa muito de motivação. Por quê? Porque ele esquece que ele é capaz. Ele precisa ser motivado todos os dias. Quando eu trabalho com a criança na sessão, eu motivo a cada acerto que ela tem. Então eu faço o meu programa e a cada acerto, a cada comportamento assertivo, eu motivo. Eu motivo verbalmente. Por quê? Porque a motivação modela o comportamento muito mais que a agressão. Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre pais autoritários. O que são pais autoritários? Pais autoritários, antigamente, educavam na pancada, né? Educavam com vara ou coisas piores que varas, que nós sabemos, né? Mas a motivação, o elogio, feito da maneira certa, ele modela o comportamento com potencial, com uma força muito maior. Então, assim, nós precisamos motivar eles também nas inseguranças. Estou junto com você. Vai dar tudo certo, estou aqui junto. Se você não conseguiu, estou aqui. E assim a gente vai dando segurança e amparando, até que em um momento ele vai sozinho. Impor limites e regras, rotina. Permita-o desenvolver resistência à frustração. Não dê a ele tudo o que deseja. Você pode dizer não. Tem mães que têm muita dificuldade de dizer não. Tem mães que acham que dizer não vai traumatizar. Não é verdade. Nossas crianças precisam do não. Nós não podemos dar a eles tudo o que eles querem. Eles precisam disso. Motive ele. Ele precisa de motivação todos os dias. Então a pessoa motivadora precisa ser você. Precisa ser os pais. Então, aí tem algumas frases de motivação de modelo, né? E quando a gente consegue extrair da criança esse comportamento adequado, assertivo, a gente comemora muito. A gente comemora com eles e ensina eles a comemorar também. Pode passar, por gentileza. Então, o que eu faço nos atendimentos? Sou psicóloga, trabalho com a ciência ABA, mas eu incluo também no atendimento a família. Então, a família, lá de vez em quando, eu vou chamar para o atendimento, tá? Solicito impor regras e limites. Não são regras assim complexas, mas são regrinhas simples e básicas e possíveis de serem feitas dentro da avaliação do que é possível fazer naquele momento com aquela criança. Então é uma avaliação única para cada criança e família, tá? Então eu ensino a dizer não, ensino a família a dizer não de uma maneira não negativa, de uma maneira não que não traumatiza, né? Conduzo para implementar técnicas simples que poderão ajudar no desenvolvimento da criança. Ensino cooperações domésticas e responsabilidades. Motivo a família para a autonomia. Por quê? Porque normalmente a família chega para mim, não tem como ensinar a criança, porque não tem tempo. Mas eu motivo a família para essa autonomia, porque essa autonomia vai ajudar muito no desenvolvimento da criança.
Acolho as dificuldades e não sobrecarrego a mãe. Por quê? Porque normalmente a mãe, ela já está sobrecarregada. Então, quando a mãe já está sobrecarregada, vendo isso, que a mãe já está ali no nível de sobrecarga difícil, eu não vou sobrecarregar a mãe, tá? Eu olho muito a mãe durante o atendimento. Observo as dificuldades e direciono orientações focadas nas dificuldades. Pode passar, por gentileza. Calma, calma. Puxa, ligado? Então, as crianças são como esponjas. As crianças absorvem a energia e emoção dos pais. Se a energia e emoção dos pais não estão equilibradas, seu filho também poderá sofrer com esse fato. Então, nós precisamos pensar nas nossas energias, na nossa situação emocional enquanto pais. Pode passar, por gentileza. Aí eu trago um pouquinho de estilos parentais, tá? Por quê? Porque estilos... Volta um pra mim, acho que passou 2. Estilos parentais são manifestações dos pais em direção a seus filhos, que caracterizam a natureza da interação entre esses. Então, o que é um estilo parental? Estilo parental é um caminho, um modelo. É como se fosse uma bússola que pode direcionar a forma de conduzir o relacionamento familiar adequado ao desenvolvimento da criança. Então, muitas mães, elas trazem essa dúvida de como lidar, de como fazer. E aí, eu gosto de falar sobre o estilo parental, porque ele dá um norte, ele mostra um caminho, tá? Então, famílias atípicas sabem onde querem chegar. E por este motivo que sentem ansiedades e inseguranças no meio da caminhada, tá? Pode passar. Então, o estilo parental permissivo. Todos nós temos estilos parentais. É a forma como nós fomos educados. É a forma como nós fomos desenvolvendo as nossas habilidades por meio desse relacionamento com a nossa família, tá? Então, pais permissivos. Eles têm baixo nível de controle e de exigência sobre seus filhos. E eles têm afetividade, mas eles permitem à criança fazer tudo o que quer. A consequência disso é que as crianças podem apresentar mais problemas de comportamento, porque elas não apreciam a autoridade e elas também não acatam regras. E muitas vezes têm baixa autoestima e podem relatar muita tristeza, tá? Então nós não precisamos ter medo da rejeição dos nossos filhos. Se a gente falar não, eles vão nos amar ainda mais. Por quê? Porque criança pede isso. Porque criança pede que a gente diga não. Eles testam os nossos limites a todo tempo. Então nós precisamos dizer não. Pode passar. Pais autoritários têm nível elevado de controle e baixo nível de afeto e vínculo afetivo. São aqueles pais que antigamente queriam educar somente com o joelho no milho, com a varada, com castigos muito difíceis. E isso não é positivo. A consequência são filhos obedientes e habilidosos, mas que frequentemente têm menor nível de autoestima, não têm muito nível elevado de felicidade, têm dificuldade de habilidades sociais e têm dificuldades para se impor, desenvolvem personalidade dependente, depressão e casam-se com pessoas autoritárias. Então nós precisamos entender o quê? Que assim como nós não podemos ser permissivos, nós também não podemos ser autoritários. Não dá para ser 880, não é isso. O caminho certo não é ser permissivo demais
E não é ser autoritário demais. Não é isso. Ser flexível não é sinônimo de perder a autoridade. Então nós não precisamos pensar só em obrigar a criança a fazer tudo que a gente pensa ser certo. Também não é esse o caminho, tá? Pode passar. Nós também temos o estilo parental negligente, tá? Negligente, baixo nível de exigência e baixo nível de responsabilidade. Nesse estilo, pode o afeto estar presente ou ausente. As consequências de pais negligentes, que não exigem e também não são responsáveis para com os filhos. Falta de resistência à frustração, que leva ao desenvolvimento de um adulto manipulador, com tendência à dependência de álcool, cigarro e outras drogas. O sentimento de não realização pessoal é presente e existem dificuldades em estabelecer planos e metas de vida. São consequências que nós realmente não queremos para os nossos filhos. Pode passar, por gentileza. Autoritativo, é aí que eu queria chegar. Esse é o estilo parental que nós precisamos ser, mas não é fácil ser. Nós precisamos treinar esse estilo parental. É um nível elevado de controle, de exigência e de encorajamento positivo da autonomia da criança. E um nível elevado de comunicação e trocas afetivas presentes. Então, o que é isso? Eu exijo da criança, mas eu também sou afetivo, mas eu também motivo, mas eu também dou a liberdade de que essa criança se expresse, de que essa criança demonstre para mim o que ela está sentindo, tá? Então, são pais que orientam de forma racional, encorajam a troca de opiniões e explicam os motivos das regras. Quando a criança se recusa a obedecer, pedem explicação. No caso nosso, muitas vezes a criança não verbal, ela não vai dar explicação verbal do porquê ela está tendo aquele comportamento. Mas se eu sou um pai autoritativo, eu vou observar o antecedente do comportamento. E a gente aprende, como pais, como pessoas, todos somos capazes de aprender a avaliar o comportamento antecedente. Eu ensino isso para os pais. E se os comportamentos antecedentes estão relacionados àquela consequência, vamos falar assim no geral, é porque nós vamos trabalhar o comportamento antecedente. Pais autoritativos vão olhar isso e vão compreender que o comportamento do filho pode ser compreendido, ok? Então a gente oferece afetividade e exigências em um nível equilibrado. Pais autoritativos são claros nas normas e reforçam as qualidades, mas também exigem comportamentos assertivos. Então eles são afetuosos, empenhados e responsivos. Pode passar, por gentileza. E a consequência é um adulto confiante, habilidoso, persistente e realizado, que tem boas habilidades de convivência, bom nível de resiliência para enfrentar as dificuldades, que possui planos e metas de futuro estabelecidos. Então nós, adultos, pais, precisamos escolher ser autoritativos. E é um desafio por quê? Porque nós fomos educados de vários... Se você olhar ali cada perfil, cada estilo, né? Cada estilo parental, talvez na sua família foi um misto de tudo isso. Talvez não foi só um, mas foi uma mistureba, né? Mas nós precisamos escolher ser pais autoritativos. Isso é possível através da decisão, de treino e de conhecer mais sobre o assunto. Então, escolha ser autoritativo. Mesmo quando estiver difícil,
Não permita. Flexibilize. Flexibilizar é diferente de permitir. Faça trocas. Vamos trabalhar com trocas. Nós não precisamos impor. Nós não precisamos permitir. Mas nós podemos trabalhar com a flexibilização, fazendo essas trocas. Compreenda que todo comportamento é comprado. A aba explica isso. Já me questionaram assim, mas meu Deus, essa aba diz que eu vou comprar o comportamento do meu filho? Vai. Todo comportamento é comprado. Todo comportamento é comprado. Nós aprendemos assim, quando nós éramos crianças, não é assim? Se eu fui reforçada, de alguma maneira, a me comportar sentada, sei lá, num ambiente, sei lá, dentro da igreja, por exemplo, é porque o meu comportamento foi comprado lá atrás e é porque, de alguma maneira, eu fui reforçada a ficar sentadinha. E o meu reforço, eu lembro, meu reforço era doce quando eu chegava em casa depois da missa, né? Então, assim, todo comportamento é comprado. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos aprender a trabalhar melhor com os nossos filhos, ok? Pode passar, por gentileza. Então, os estilos parentais estão em nós, são nossa cultura, é a forma como fomos educados e rege o nosso comportamento até os dias atuais. Então, nós precisamos pensar que é um desafio, porque nós fomos educados de uma maneira, mas nós precisamos ser melhores, ser pais autoritativos para os nossos filhos. Precisamos de pais autoritativos que definam rotinas, mas que também estejam prontos para flexibilizar se for necessário. Que evitem gritar ou perder o controle emocional na frente das crianças. Que evitem falar de assuntos difíceis ou discutir na presença dos filhos e que sejam acolhedores com olhar e gesto. Eu já vi muitos pais acolhedores com olhar e gestos, mas eu fiz uma observação aqui. Não sei se alguns concordam, que também nós precisamos de profissionais de todas as áreas com perfil autoritativo. Porque não é em todo lugar que você encontra um profissional que acolhe o teu filho com olhar e com gesto. Porque nós precisamos de mais profissionais autoritativos também. Porque as crianças, elas sentem isso. Quando você olha para elas com carinho ou não, elas percebem. E quando é um positivo desafiador, se prepara. Porque ele percebe o olhar e depois ele vai se opor. E é verdade, acontece, pode passar. Por gentileza. Rotina é algo importante para qualquer criança. Então, tenha ela um desenvolvimento típico ou atípico. Um grande educador e psiquiatra norte-americano, que é o Rudolph, não vou falar outro nome, compara a importância da rotina para as crianças com a importância das paredes para uma casa, porque elas trazem segurança, limites e dimensão. As crianças com autismo, se elas não tiverem rotina, umas regrinhas com a convivência familiar, elas não se sentem seguras. E aí elas não sabem o que está acontecendo, elas ficam perdidas. E aí elas começam a ter mais crises. Para as crianças com autismo que possuem uma enorme dificuldade em se comunicar, a rotina é fundamental e as norteia. Evita que se sintam inseguras, confusas e engajem em comportamentos indesejados. Tá? Pode passar, por gentileza. Então, a rotina permite que a criança desenvolva sua independência e autonomia. As crianças autistas são estimuladas quando contam com uma rotina organizada e planejada. Elas podem se sentir melhor, mais seguras, quando elas sabem de forma prévia, né, tudo que acontecerá no decorrer daquele dia, daquela semana. Assim, a gente pode evitar crises de resistência e inflexibilidade. É uma forma de lidar, é uma forma da gente evitar essas crises. E também prevenir que no futuro venham crises, ok? Então, quando a criança autista está com uma rotina irregular,
É comum apresentarem alterações no padrão de sono, maior ansiedade e irritabilidade. Pode passar, por gentileza. Então, quais as coisas que eu sugiro? De uma maneira rápida, não vou me ater a detalhes, tá? Então, afixar quadro de rotinas com imagens, com horários, né? Então, nas imagens desse quadro de rotinas, vai ter a tarefa com o horário. Por quê? Porque crianças com autismo possuem grandes habilidades visuais. A capacidade de memória visual deles é ótima. Então, colocar de forma detalhada o que irá acontecer desde o momento em que a criança acorda até a hora em que ela vai dormir. Ajuda bastante. Inserir quadro de rotina exclusiva para alimentação. Por quê? Não vou falar detalhes, que a nutricionista está aqui. E ela vai falar depois sobre isso. Mas a rotina exclusiva de alimentação, ela precisa ter um quadro só para ela, porque é uma coisa complexa. Então precisa. Por quê? Porque assim eu vou ajudar a criança, principalmente no momento em que ela está desenvolvendo a autonomia. Ela vai precisar segurar o talher, por exemplo, tá? Então, inserir quadro de rotina exclusiva para o sono. Porque o processo de dormir, ele começa às 5 horas da tarde. Não pensem vocês que às 9 horas da noite, vocês vão conseguir colocar o filho na cama, se vocês não prepararem ele desde às 5 da tarde, tá? Rotina de sono é uma coisa muito complexa de falar hoje. Não vai dar certo. Mas eu já prometi para o Tiago que vou estar presente em uma reunião nas segundas-feiras. E aí eu falo só sobre isso, tá? Só sobre a rotina do sono e sobre todas as coisas que são distratores para a criança desde as 5 da tarde até a hora de dormir, tá bom? Então é isso. Quadro exclusivo da rotina do sono, por favor. Inserir quadro de rotina exclusivo para o banho também. Porque muitas das nossas crianças têm a dificuldade no banho. Então é o chuveiro, é o cabelo, é passar o sabonete no corpo, ou é enxugar-se após o banho, né? Quando a criança não tem dificuldade para entrar, às vezes ela tem dificuldade para sair do banho, né? Não quer sair. Então tudo isso nós precisamos avaliar, pensar junto com a família e definir um plano, uma rotina de banho também exclusiva, por ser algo complexo. Pode passar, por gentileza. Então as rotinas precisam ser construídas de forma personalizada. E por esse motivo que não vou me ater a muitos detalhes, tá? Mas, de forma geral, é possível explicar cada uma delas, mas eu precisaria de muito mais tempo, então não vou me ater a detalhes. Cada rotina é um plano, um programa, né? Um programa ABA. Por esse motivo deve ser compreendido o comportamento da criança, antecedente, comportamento, consequência, para então definir detalhes dessas rotinas. A rotina pode não ser permanente, tá bom? Porque à medida que a criança vai desenvolvendo a habilidade, eu vou melhorando, vou mudando a rotina. Eu vou melhorando essa rotina, esses detalhes. Pode passar, por gentileza. Então, estabelecendo... Volta, mãe. Aí, tem que voltar. Estabelecendo rotina saudável. Então, estabelecer a rotina saudável. Como é? Realizar a divisão, mães. Voltando na questão da saúde mental, a rotina faz parte de tudo, por isso eu coloquei ela aqui. Mas como eu posso então estabelecer uma rotina saudável para a minha saúde mental, emocional? Para a saúde mental da criança, da família atípica, né? Eu vou realizar a divisão das tarefas domésticas. E aos poucos é possível. Então, as mães às vezes falam de jeito nenhum. Meu esposo não vai aceitar dividir. Eu já faço tudo sozinha. Mas a psicoeducação é possível sim. Só que é aos poucos, tá?
Então eu preciso verbalizar para o esposo o que eu espero dele. Por quê? Porque os homens, eles não adivinham. E homem tem uma certa dificuldade para ver o que precisa ser feito na casa. Eu sei que tem maridos aqui, até o meu está aqui. Mas os homens têm essas dificuldades de ver, de perceber o que precisa fazer. Iniciativa é uma coisa muito feminina. Então nós precisamos comunicar. E às vezes o que acontece? A mulher às vezes não pede, não comunica e depois fica brava também, né? Então tem os dois lados da situação. Para que ele me escute, eu preciso comunicar. E aí, se a gente não consegue comunicar bem, a gente pode encontrar um problema conjugal bem nesse ponto. A gente pode ter um problema conjugal aí. Porque é nesse ponto que a mulher vai se sentir sobrecarregada. Porque ela já ficou o dia todo tratando de outras coisas, às vezes levando em terapias, e aí ela não consegue dar conta também da rotina doméstica. Então, divida as tarefas domésticas, mas conversem primeiro, dialoguem. Se precisar, coloca uma tabela, escreve no papel, gruda na geladeira, mas tem que ter um meio de diálogo para que os dois consigam colocar isso em prática. Tá bom? Então, é possível, não é impossível, é possível. Então, verbalizar e também não esquecer que o casal precisa de um tempo juntos. Aí eu coloquei ali, será que é uma utopia? Né? Depois que a criança tem o diagnóstico, o que muitos casais me falam é que é uma fantasia, uma utopia, que vai ser possível ter um tempo junto em casal. Mas é necessário isso. Para que o casal continue tendo harmonia, isso é necessário. Então nós precisamos, com calma, ir organizando tudo. Nós vamos então preparar alguém da família para ser apoio. Por quê? Porque nós não vamos, como mães, dar conta de tudo. Então alguém da família tem que estar preparado para ser um apoio. Porque em algum momento vai precisar disso. E como nós vamos preparar alguém para ser apoio da família? Psicoeducando. Psicoeducando. Por quê? Porque não pode sobrar só para a mãe. Não pode sobrar só para o pai. Não pode sobrar só para a avó. Não sei, mas não pode sobrar só para aquela pessoa. Então nós vamos precisar psicoeducar. E eu, como profissional, às vezes eu falo, quem você quer psicoeducar, mãe? É a avó? É a tia? Traz pra mim, vamos conversar, né? Por quê? Porque precisa disso. Porque a mãe vai precisar. Pode ser que tenha um internamento, e uma mãe que tem um filho só hoje em dia é difícil. Normalmente a mãe tem 2 ou mais filhos. Então vai ter um internamento, às vezes a mãe vai adoecer, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então nós precisamos desse apoio para que essa pessoa consiga tomar conta do filho e você possa então fazer algo. Mas nós não precisamos pensar nos momentos ruins, né? Nós precisamos desse apoio para ter um tempo com o esposo, para ter um tempo para a própria mãe. A mãe precisa ter o tempo dela. Então, mãe, quando você manda o teu filho para a escola, vai fazer academia, vai fazer uma caminhada, vai fazer algo que você goste de fazer e que você se sinta bem realizando. Porque não adianta também eu dizer para a mãe fazer uma caminhada se ela detesta, né? Não é um exercício físico às vezes. Claro que o exercício físico aumenta o nível de serotonina e você se sente melhor automaticamente, mas o tempo da mãe precisa ser algo que ela goste de fazer, para que ela se sinta bem fazendo, tá? Para que seja terapêutico precisa ser isso, tá? Então definir uma atividade de lazer para a família fazer juntos. Isso faz parte de ter saúde emocional. A família precisa fazer algo juntos.
Se a tua criança não consegue ainda andar de bicicleta, caminha. Se a criança não gosta de caminhar, senta com ela, faz um círculo, conversa, joga uma bola, distrai de alguma maneira. Sempre tem algo que a família percebe que a criança faz, que a criança vai conseguir fazer junto da família. E é isso que é importante. Definir momento pai e filho, né? Então, às vezes, a criança passa muito tempo só com a mãe, justamente porque a mãe leva para terapia, a mãe leva no médico, a mãe leva para lá e para cá. E o momento do pai com o filho, cadê? E se for um menino, vai precisar muito dessa referência. Eles aprendem por imitação. Então, o meu filho menino precisa ter convivência com um pai ou com outra figura masculina. E eu preciso pensar nisso, tá? Então, por isso o momento pai e filho, pai e filha também, porque menina também precisa dessa referência paterna. Mãe e filho, mãe e filha, tá? Isso é importante. Pode passar. Dialogar. E aí eu vou também colocar aqui momentos de exteriorização de sentimentos negativos. Quem já ouviu falar no saco de pancada? Né? Saco de pancada, para que ele serve? Nós precisamos dele em casa. Por quê? Porque em casa, às vezes eu levo tudo para casa. Esses sentimentos negativos, normalmente eles são levados aonde? Para casa. Então eu preciso ter um saco de pancada penduradinho em algum lugar e fazer semanalmente, ou se precisar, diariamente, a minha exteriorização da raiva. Dessa maneira mesmo, socando o saco, chutando o saco de pancada, cada um a sua maneira, né? Mas é uma questão, a gente pensa assim, nossa, mas que violento, né? Que estranho, mas funciona. Funciona muito, funciona. Então, eu até sugiro às vezes um ritual em família. Eu sugiro que para as crianças verbais, né, a gente consiga se centralizar em torno do saco de pancada e aí perguntar: o que você sentiu raiva hoje? Ele vai falar. Quando a gente ensina sentimentos, e eu ensino para as crianças que eu atendo, eu ensino sobre sentimentos. Eu ensino a reconhecer raiva na figura do rosto humano, em um desenho, e ele sabe o que é, né? Então, o que você sentiu raiva? Do que você não está positivo hoje? Está triste? O que te deu tristeza? E aí a criança vai falar, né? E aí você diz, então agora, você vai colocar para fora, socando aqui. Dá soco, dá chute nesse saco de pancada. Funciona. Porque aí a criança vai aprender que quando ela estiver com raiva, quando ela estiver com necessidade de bater, ela vai bater no saco de pancada. Ela não vai bater em pessoas, tá bom? É para isso que serve. E serve para adultos também. Então não esquecer de dar atenção e definir tempo para todos os filhos. Não só para o filho atípico, mas para o filho típico também. Para não ter até mesmo aquela questão, né, de que alguns filhos me falam que só o filho com autismo tem atenção, que só o filho com autismo tem vez na casa. Nós não podemos deixar isso assim, né? Nós precisamos dar atenção para todos os filhos. Então, brincar com as crianças, o jogo de dominó, o jogo de ludo, uma corrida, futebol, tem muito a ensinar aos nossos filhos. Então, jogar em casa, em família, é muito importante, tá? Não se culpar no final do dia, mães e pais. Essa questão do pensamento acelerado antes de dormir não é positivo e não traz saúde emocional.
Então nós precisamos, ao final do dia, quando vier o pensamento, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, você precisa pensar assim, ó. Eu fiz o melhor que eu podia fazer com as ferramentas que eu tinha. Agora, calha a boca, pensamento, vou dormir, tá bom? É assim mesmo. É dessa maneira que a gente precisa lidar com a gente mesmo e com o pensamento acelerado, tá? Então, psicoterapia eu indico para todos, mas eu sei que nem sempre é possível. Então, a psicoterapia, ela precisa ser algo presente na família. E se não for possível realizar, ser realizada por todos, pelo menos a criança atípica e a mãe, eu digo que deveriam fazer terapia sim. A criança atípica e a mãe precisariam de psicoterapia semanal. Eu digo isso, porque a sobrecarga que a mãe tem é muito grande. E estudos científicos provam que a sobrecarga fica para a mãe. Então, a mãe precisa de psicoterapia semanal, ok? Pode passar, por gentileza. Então, mãe e pai, não exija de si mesmo ser perfeito. Porque uma coisa que eu gosto de dizer assim, antes de ser mãe atípica, você é humana, né? E como ser humano, todas temos limites emocionais e físicos. Todas temos. Então vamos respeitar. Respeite seu próprio limite. Divida as tarefas em pequenas partes. Você não precisa fazer tudo de uma vez ou em um dia. Tem mulheres que às vezes querem dar conta de tudo em um dia só. Não funciona. Divida em pequenas partes. Faz um pouquinho a cada dia. Assim funciona melhor. Se está cansada, descanse. Tem mulheres, que aprendem lá na casa, já na família, que não podem sentar enquanto não terminar tudo que tem para fazer. Essa orientação não funciona. Você pode sentar, você deve descansar. Se o teu corpo está cansado e está pedindo, você senta e descansa. Às vezes 15, 20 minutos resolve tanta